Pensamentos negativos recorrentes. Aqueles pensamentos que sabotam a sua energia, sabota a sua fala, sabota a maneira como você trata as pessoas, sabota o seu comportamento, sabota seus hábitos, sabota a maneira como você vive, né? Como você gostaria de viver. Meu nome é Viviane Marça, sou mentora de mulheres. Eu ajudo mulheres a ressignificar a sua vida atual, a maneira como você vive hoje. Você vai aprender a ressignificar a sua comunicação, o seu comportamento, a maneira como você lida com a sua família, a maneira como você lida com você mesmo, a maneira como você cuida da sua casa. Tudo é comunicação, certo? Então, como você está se comunicando hoje? São padrões familiares, padrões de convivência, aquilo que você trouxe lá da sua infância, lá da sua adolescência. Precisamos ressignificar aquilo que você vive hoje, o jeito como você lida com a sua vida hoje. E eu tô aqui para isso, para te ajudar nessa situação. E hoje a gente vai resolver esse problema, né? Muitas pessoas têm pensamentos negativos recorrentes. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, é isso que a gente vai conseguir resolver hoje, se Deus quiser. Eu não sei se você já me acompanha também na rede vizinha, lá no Instagram, Viviane Marça. Então, dá um pulinho lá. É um conteúdo um pouquinho diferente. Tem algumas coisas que tem aqui, tem lá também, mas nem tudo, tá? Aqui são conteúdos mais profundos, né? Que vão te ajudar com mais profundidade. E lá são conteúdos um pouco mais rápido, alguns mais profundos, mas a maioria que é mais profundo é aqui no YouTube, né? A gente tem essa abertura, no meu ponto de vista, mais interessante. Então, vamos trabalhar a negatividade dos seus pensamentos, aquilo que você fica martelando. Você faz isso? Sua mente faz isso com você? Fica martelando algo que você falou e você se arrependeu e aquilo fica te incomodando. Isso você aprende aqui também, tá? A você controlar os seus impulsos. O que você fala, a maneira como você fala, a maneira como você trata as pessoas, né? Não só as pessoas fora da tua casa, mas principalmente a sua família. O que você está entregando para sua família, né? O que você está construindo para viver com a sua família. Então, pensamentos negativos recorrentes, como ele te sabota, como ele sabota a sua energia, como ele sabota o seu comportamento, a sua fala. No final dessa aula, eu vou trazer um exercício para vocês. Fique até o final. Eu vou trazer um exercício para vocês prático, simples de você executar e até gostoso, né? Até gostoso, para você aprender a tirar o foco, né? Sair do foco desse pensamento negativo recorrente e você dispersar esses pensamentos, né? E eu vou ensinar vocês no final eu falo mais sobre isso. Agora nós vamos falar sobre a negatividade que transborda na forma como você fala e na forma como você trata as pessoas e que, nossa, ela sabota até o seu posicionamento. Quando você precisa se posicionar, o seu pensamento negativo, ele te sabota. Às vezes ele faz você agir de um jeito que você poderia agir diferente, mas o seu pensamento, ele te leva para um lugar não tão legal, né? Não resolve o problema. Muito pelo contrário, o pensamento negativo, ele traz mais problemas, porque aquilo que você mais foca se expande, né? Aquilo que você cria. O que você mais foca é o que você cria. Aquilo que você mais sente é o que você cria. Então, o pensamento negativo, às vezes, falando sobre a sua fala, sobre o que você fala, às vezes você tá com um pensamento martelando tanto na tua mente, um pensamento tão negativo, que muitas vezes, quando ele interfere na maneira como você vai se comunicar, ele acaba provocando uma fala que você não controlou, porque você... Pensamento negativo, pessoa negativa. Então, você vem sendo uma pessoa negativa por conta dos seus pensamentos. E quando você vai falar algo, você acaba
falando aquilo que talvez você não gostaria de ter falado, né? Então, quando você for falar algo com alguém, você se escute, você perceba o que está acontecendo dentro da sua cabeça. Pensa antes, eu falo sempre aqui isso. Pensa antes de falar, pensa antes de responder, pense antes de reagir. Pensa, respira antes de você dar qualquer resposta. Nem toda resposta ela precisa ser dada naquele momento exato. Às vezes não, na maioria das vezes você consegue pensar sobre aquilo ali. Então, quando você for falar algo, observe o que você está pensando. Observe a sua energia, para você entender qual a fala ficaria melhor naquele momento. Ou não falar naquele momento, deixar para um próximo momento. Falando de um pensamento negativo que sabota na forma como você trata os outros. Olha, se você vem sendo uma pessoa negativa, se você vem sendo uma pessoa com pensamentos recorrentes, pensamentos que mais te burlam do que te ajudam. O pensamento negativo não vai te ajudar nunca, né? A verdade é essa. Mas, às vezes, a pessoa fala uma coisa e você entende outra. Ela fala uma coisa e você entende outra coisa. Tudo isso é porque você está tendo pensamentos recorrentes negativos. Porque você está sendo uma pessoa negativa. Então, até a maneira como você entende o que o outro falou também acaba sendo um entendimento de uma maneira negativa. E daí, você começa a ficar cercada de conflitos. Né? Aí você começa a falar e se arrepender do que falou. Então, pensa antes de falar, pense antes de reagir, pensa antes de tratar as pessoas. Pensa se você tratar a pessoa daquele jeito, se aquela sua maneira de tratar, depois você vai se arrepender. Pensa se a maneira como você vai tratar, como o outro vai se sentir. Como você se sentiria? Então você se observe, sabe? Eu sempre falo sobre se observar. Faça perguntas. As perguntas, ela abre caminhos, ela abre a sua mentalidade. As perguntas, ela te dá clareza de como você pode reagir. Então eu faço perguntas o tempo inteiro. Eu faço perguntas o tempo inteiro. Porque as perguntas, ela é um caminho para te dar clareza de como você vai agir. As perguntas te dão clareza do que você vai falar, como você vai falar. Então, em tudo, faça perguntas. Em todo momento, faça perguntas para você mesmo. Para você ter clareza, ter direção de como você vai se comportar, sobre o que você vai falar, como você vai falar. Faça perguntas. Quando você fala de pensamentos negativos na hora de você se posicionar, é porque você está tão negativa que até na hora de você se posicionar para que seja vista de uma maneira diferente, respeitada, você consegue estragar tudo. Porque como que uma pessoa vai se posicionar se ela está negativa? Será que a maneira como ela vai tentar se posicionar vai ser da melhor forma? Será que o outro vai conseguir de fato te respeitar? Você se posicionando desse jeito? E sua família? Será que seus filhos, seu marido, vão te respeitar? Você se posicionando de uma forma negativa o tempo inteiro? Se observe. Faça perguntas. Esse é o momento? É assim? Preciso fazer agora? Preciso falar agora? Como ele vai entender se eu falar isso? Como ele vai reagir se eu falar isso? Então você observe o pensamento negativo recorrente e como você está alimentando ele. Porque quanto mais você pensa
mais você atrai situações para confirmar o que você está pensando. Já começa por aí. Então, observe o que você está alimentando dentro desse pensamento e o que você não quer viver. Porque você tem que ter clareza, você precisa ter clareza que os seus pensamentos negativos, recorrentes, ele está criando aquilo que você não quer viver. Anota essa frase. Pensamentos negativos estão construindo a vida que você não quer viver. Pensamentos negativos estão construindo a vida que você não quer viver. Eu sei o quanto é difícil você controlar o que sua mente está te entregando. Eu sei o quanto é difícil você controlar. Eu sei o quanto é difícil você aceitar que existe um caminho para você controlar seus pensamentos. Muitas pessoas nem querem ouvir, porque já tentaram de tudo, né? E não querem nem ouvir uma sugestão. E muitas vezes acha que já fez de tudo, mas na verdade não fez nada. Ou não fez do jeito certo. Não experimentou. Não tentou. Não insistiu. Não persistiu. Não teve constância naquele exercício. Então, pensando em você com muito carinho, eu trouxe um exercício para você experimentar. Que funciona pra caramba. E eu não sei a vida que você leva, eu não sei o que você espera da sua vida, eu não sei o quanto você está disposta a quebrar esse ciclo, né, de pensamentos negativos. Mas eu trouxe aqui, eu escrevi para você experimentar, tá? Sinta-se à vontade, quer fazer, faça, não quer, não faça. Mas a gente, quando não faz nada para mudar, nada na nossa vida muda. Então, eu acredito muito no poder dos exercícios. Eu acredito muito no poder dos exercícios. Eu acho que o exercício, ele muda a energia da gente. Ele mostra que existe um caminho diferente daquilo que a gente está vivendo. E quando a gente fala de pensamentos negativos, recorrentes, a gente precisa ter uma preocupação muito grande com isso, pelo fato da energia, da nossa energia. Quanto mais a gente não fazer nada para mudar esse histórico, né, para mudar esse ciclo de pensamentos, quanto mais tempo a gente demora para tentar melhorar, pelo menos melhorar, né, diminuir, mais mexe com a nossa energia. A nossa energia, ela é movida por quê? Pelo que a gente sente, né? A gente constrói aquilo que a gente sente. E o pensamento negativo, ele muda a nossa energia, né? O pensamento negativo, ele muda a nossa energia. E a gente acaba atraindo aquilo que a gente não deseja. Então agora é hora de você parar um pouco, ouvir o que eu tenho para trazer para você desse exercício, experienciar esse exercício e depois você volta aqui nos comentários e diz: Vivi, nossa senhora, maravilhoso, melhorei bastante. Ou então, Vivi, fiz, não resolveu muito, mas é porque você parou, tá? Você não persistiu. Então você vai fazer uma vez, você já vai sentir diferença, você vai fazer de novo e você já vai sentir mais diferença, até você ter um autocontrole dos seus pensamentos, tá? Então é o seguinte, anota aí para você não esquecer, senão você vai precisar assistir essa aula de novo e eu tenho certeza que vai te ajudar demais também se você assistir essa aula de novo. O exercício é o seguinte, você vai escolher uma música atual, tá? Uma música atual. Você vai escolher uma música atual, muito animada. Uma música animada, tá? Uma música que
que mexa com a sua energia. Uma música animada para mexer com a sua energia. E você vai colocar essa música num som um pouco mais alto, para você sentir a música. Então você vai botar uma música atual num som um pouco mais alto, um volume mais alto. E, se possível, você vai dançar e vai cantar. Se for possível. Preste atenção. Todas as vezes que vierem pensamentos, o pensamento é assim, né? Ele vem e você começa a pensar, e vai pensar. Pensa, e entra mais pensamentos, e às vezes, na maioria das vezes, você nem percebe que você está pensando durante tanto tempo sobre aquele assunto, que você está canalizando tanta energia naquele assunto. Então, o que você vai fazer? Todas as vezes que você perceber, você tiver um estalo dos seus pensamentos, você vai pegar e vai ligar o seu som no celular, na TV, onde quer que você queira. Você vai ligar o seu som, vai aumentar o seu som, uma música atual, uma música muito animada, e vai dançar e vai cantar. Ai, Vivi, eu não danço nem canto. Não tem... Ouça essa música. Preste atenção no que você vai sentir com a música, tá? Vivi, por que não pode ser uma música antiga? Eu gosto. Não quero que você volte ao passado. Eu não quero que você pense em nada durante esse momento da música, tá? Você colocou a música, você vai botar uma música atual, uma música em som alto. Você não vai botar uma música da sua infância, da sua adolescência, não vai. Você vai botar uma música atual, uma música animada. Vai cantar e vai dançar. Preste atenção. Você vai cantar e vai dançar porque é por você. É por você. Então você vai fazer, tá? Faça isso. E você vai observar como vai se sentir. E você vai observar como você vai despistar seus pensamentos. Vivi, tá, fiz, mas depois voltou. Faça de novo. Você vai fazer esse exercício quantas vezes você perceber que você está com pensamentos recorrentes negativos, tá? Você percebeu, você faz. Para tudo, para tudo. Para tudo é por você. Para tudo e faça esse exercício. Ai, passou 10 minutos. Caramba, vieram de novo. Faz de novo. Você vai perceber duas coisas. A primeira é que você vai ter consciência mais imediata do seu pensamento. Você não vai ficar mais tanto tempo pensando, tá? E você vai observar isso. E o que vai acontecer? Segunda coisa. Como você vai fazer o exercício por mais vezes, você vai ficar menos tempo pensando negativamente. Entende? Então você vai... Percebeu a primeira vez, segunda vez, terceira vez, talvez você ainda vai ficar pensando por mais tempo, pra até perceber e colocar a música e fazer o seu exercício. Mas com o tempo, você vai ver que vai ficar cada vez mais estreito. Uau! E você vai pensar cada vez menos. Entende? Você vai desviciar os seus pensamentos. Então eu quero muito que você volte aqui e você me conte como foi que você se comportou, como que você percebeu, o que você sentiu, como que foi essa experiência. Vivi, faço por quantos dias? Quantos dias forem necessários. É por você. É por você. Então faça. Faça com cuidado, faça com amor, faça com esperança da mudança. Mas você faça. Tá bom? Bom, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito ter contribuído de alguma forma aí para o seu crescimento, seu desenvolvimento, seu bem-estar. Tá bom? E eu espero vocês aqui nas próximas aulas. Tá bom? Ó, grande beijo no seu coração. Fiquem com Deus.